Fala galera, Eric aqui do Mais Esportes. Estamos aqui com a primeira edição do nosso podcast sobre negócios em esportes, né? Então, quero ver todo mundo acessando o nosso podcast aqui. O meu co-host aqui, né, no podcast vai ser o Lucas Almeida, CEO da NTZ. Se apresenta aí, Lucas. Bom, é isso, basicamente, sou o CEO da NTZ. Tô careca, mas eu não tenho cabelo. E é isso, um prazer de começar esse primeiro episódio aí do Mais Negócios. E para nosso primeiro episódio, a gente trouxe uma empreendedora dos esportes, né, que é a Cherry. Você pode falar um pouquinho aí sobre você? Olá, galera do Mais Esportes. Eu sou a Cherry, eu sou uma das sócias e CEO da Black Dragons. Tenho um canal no YouTube. Eu tenho um nomezinho grande pelas mulheres no esporte eletrônico e acho que é isso. Acho que só isso que eu posso me definir. Show, legal. Um recadinho rápido pra todo mundo que tá vendo, né, cara? Eu vou deixar as redes sociais da Cherry, do Lucas, as minhas redes sociais, todas vão estar aqui na descrição do podcast aqui, vocês conseguem ir lá e seguir a galera e tudo mais. E as redes sociais do podcast também, beleza? Então, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que ia ser legal escutar de você, Cherry, é, tipo assim, todo mundo tem uma história de como que entrou nesse meio do nada, né? Porque é uma parada que meio que explodiu nos últimos anos e cada um tem a sua história. Então, qual que é a sua história? Como é que você surgiu? Como que você do nada virou Como que você virou dona de um time, dona de uma organização, né? Como que você entrou nesse meio? Bom, eu virei dona de organização porque não tinha ninguém para pagar a conta da organização, então eu tinha que me virar para pagar as contas. Eu era jogadora profissional e aos poucos fui me desligando de ser jogadora profissional para virar manager, né, e ter a própria empresa. E com isso peguei patrocínio para mim, para Cherry inicialmente, e fui repassando 100% desse patrocínio para Black Dragons. E aí aos poucos foi crescendo, criando torcida, até que hoje a Black Dragons e Cherry sabem ser diferentes. Mas foi Ah, assim que eu legal. entrei no mundo dos esportes. Mas no mundo dos jogos foi meu pai que me ensinou. Que eu acho legal falar, teve muita gente que rolou isso, né? Empreendeu muito nessa necessidade, né? Gente que era jogador, igual foi o seu caso, né? O Lucas já Sim, era jogador tem também, né? muita gente. Bom, primeiramente, eu acho que vale comentar que a gente está, nossa convidada para o primeiro episódio, a Cherry Gams, a Nicole. Para mim, ela é a maior empreendedora do cenário nacional. É uma rival, é uma rival aí difícil de bater muitas vezes, né? Sendo campeã no Crossfire com a equipe dela, no Rainbow Six nem se fala, tá aí há muitos anos ganhando tudo. Então, é uma rival que eu tenho como uma frenemy, alguém que é uma amiga boa competidora. Eu espero que a gente juntos, apesar de ser rivais, que a gente juntos consiga construir esse cenário. E é verdade, eu, no meu caso, também era jogador profissional de Counter-Strike, entre aspas, se é que pode dizer. É uma coisa que eu não falo muito também, não me perguntavam muito, mas que bom que eu tive a oportunidade de comentar. Então eu jogava 15, 16 anos atrás Counter-Strike na época de Lan House, era incrível, assim, a gente passava o final de semana inteiro jogando, e aí quando chegava a premiação era um mouse ótico que pode vir para 5. E aí, no meu caso específico, eu parei 15 anos, depois voltei e acabei caindo aqui e montando o negócio. Mas eu concordo que efetivamente nos últimos 4 ou 5 anos que viraram efetivamente profissional. Antigamente não tinha premiação, não tinha contratos, não tinha nada. Então muita gente, e aí eu não conhecia, né, o caso da Cherry, obviamente eu conhecia que era ela atleta, mas eu não sabia que ela tinha entrado nisso porque não teve uma organização melhor na época, né? E o Rainbow Six era um cenário que estava muito em desenvolvimento, né? Quando você surgiu, por exemplo, também, né? Não era questão de não ter desenvolvimento em ter uma organização. Eu sempre fui muito apaixonada pela Black Dragons, como sou até hoje, e não é porque outra organização não me chamou. Foi mais por paixão mesmo, porque eu queria continuar jogando profissionalmente, mas eu queria somente continuar jogando profissionalmente pela BD, porque era minha com o meu sócio. E aí foi indo, mas como é que a gente ganhar dinheiro com isso? Como é que a gente vai pagar os jogadores? Começou a ter novas necessidades, né? Assim como estão existindo novas necessidades do cenário. Um psicólogo, um técnico, isso tudo há muito tempo, né? Uns 2, 3 anos não tinha tanto quanto hoje. Então foram surgindo novas necessidades e a gente, ok, já que tem essas necessidades, como é que a gente vai conseguir? E foi realmente dando a cara nos vídeos no YouTube, conseguindo dinheiro através de patrocínio, assim que eu entrei
Eu fui empurrada, né? Eu fui, ó, tu vai que tu faz. Quando que você fundou a Black Dragons? A BD, ela foi fundada em 1997. Não foi por mim, porque eu nasci em 97, né? Não tem como ter. Eu nasci e fundei. Ela Tava foi no fundada. espírito. Olha, Ela foi eu não fundada pelo. sabia. Eu achava Você que não você tinha sabia? fundado, assim. Que eu comecei É, a eu Não, acompanhar também. só. a BD foi fundada pelo meu sócio no mundo de War. Ai, como é que é o nome? É Painkiller. Warcraft? Não, Painkiller. No mundo de Ó, Painkiller. Painkiller é um Uhum. Fast FPS, né? E foi mais pro Quake. E aí foi surgindo, foi pro Quake, Quake 3 Arena, Quake Live. E aí eu onde entrei. Quando eu, em 2014, ela surgiu em 97. Surgiu como amadora mesmo, assim como todas as organizações surgiram, né? E foi mais por amor mesmo. Daí a gente fazia campeonatos, jogava campeonatos pela BD por amor. E em 2014 eu entrei na Black Dragons de Quake Live, que eu amava jogar Quake. Quake, pra mim, o melhor jogo de todos os tempos. E eu entrei como jogadora mesmo, né? Me chamaram pra entrar na organização como jogadora, mas naquela época nem tinha campeonato. Aí acabou que a gente teve um vínculo de namoro, a gente começou a crescer, e é isso. Aí surgiu a BD que hoje tá aí. eu não sabia. Essa daí foi novidade pra mim também. Curiosidade, muita gente não deve saber disso, né? Porque a Black Dragons ficou muito grande nos últimos anos, né? É, não, É, mas naquele tempo que ele criou, né, e que eu entrei, a gente nem sabia que tinha um cenário de esportes. A gente só veio a saber que teve um cenário de esportes porque eu comecei a jogar campeonato da Ubisoft. Só pelo fato de eu ter começado, se eu não tivesse jogado campeonato, a gente não estaria nessa pegada. Eu comecei a entrar no cenário de Rainbow Six Siege e ali começou a crescer. E ali a gente realmente começou a conhecer os outros times. Ah, o que é League of Legends? A gente sabia que existia um jogo, né, mas não um cenário competitivo forte. Aí tinha NTZ, tanto que na BRMA de 2016 estava a INTZ jogando. Foi meu primeiro campeonato que eu fui para conhecer a No galera. Rio, E tava né? lá, INTZ, de League of Legends, nossa, existem organizações de esporte. Aí, esporte eletrônico tinha um stand da PEN, nossa, um dia eu quero ser isso. É muito legal. Eu lembro, eu tava nessa BRMA no Rio também. E eu lembro, tipo assim, eu era muito mais, eu ainda sou, né, muito mais ligado com League of Legends. E na época eu não sabia quem era o Zigueira, por exemplo. E eu vi Hum, o Zigueira pela primeira vez lá e eu vi um cara que ele era da PEN na época. E foi uma renca de pessoas, saiu correndo atrás dele e tal. E aí eu perguntei pra um cara da PEN, quem que é esse cara? Ah, é um cara do Rainbow Six e tal. Aí, tipo assim, eu vi, caramba. Aí eu abri minha cabeça, assim, sobre outros tem cenários. outro cenário. tem outro Sim, cenário. porque eu tava na minha bolha do LoL, né? Na minha bolha, eu tava naquela minha bolha ali, pum. Foi meio que, foi um momento assim que explodiu a bolha pra mim. Uma coisa que eu acho que legal que você comentou foi sobre separar a Cherry da Black Dragons, né? São duas coisas diferentes. A gente pode falar que são dois empreendimentos diferentes também, porque quem é criador de conteúdo é empreendedor também, né? Ah, são dois CNPJ, já começa por aí. O quão difícil foi pra você separar essas coisas? Separar um job que é pra você, pra uma parada que era pra Black Dragons e por aí vai. Até hoje tem uma certa dificuldade, porque muitas das marcas, elas, caramba, a gente quer patrocinar a BD. Ah, por que que você quer patrocinar a BD? Porque na BD vai ter a Cherry. Aí a Ah, gente, espera, calma, na BD não vai ter a Cherry. Se você patrocinar a Cherry, você vai ter as coisas da Cherry. Mas se você patrocinar a BD, vão ser as redes sociais da BD. Ok, a Cherry é a cara da BD? É, mas ela não vai vestir sua marca. Então, no início, como eu falei, tudo, 100% do que ia tanto para BD quanto para Cherry ia para BD, porque eu tinha que pagar os jogadores. Hoje em dia, pelos duas marcas, né, os dois CNPJ terem começado a ter mais investimento, a Cherry recebe o dela, a BD recebe o dela e não se mesclam. uhum. Então, todas as marcas que a gente fecha para BD, vamos lá, um patrocínio. Posso falar o meu caso, a HyperX. A HyperX me patrocina, mas ela não patrocina a BD. Mas isso não quer dizer que vão ter posts na BD. A HyperX sabe disso, só vão ter posts na Cherry. Agora, se um dia uma marca patrocinar a Nimo, por exemplo, a Nimo só patrocina a BD. Eu sou streamer do Facebook. Jamais eu vou ter algum vínculo com a Nimo no meu Facebook, no meu Instagram, porque eu tenho um contrato com o Facebook. Então, são duas vertentes. Entendi. E É demorou um uma ótima tempinho. sacada, porque ao final, até comentando nisso, é uma ótima sacada, porque no final você consegue pegar duas empresas que são concorrentes, mas entregas diferentes, né? Entregas de Sim, CNPJ diferentes. sim. Mas isso não quer dizer que a Acer, por exemplo, a Acer patrocina tanto a Cherry quanto a BD. Existem as entregas da BD, mas a Cherry sempre aumenta as entregas da BD. Porque Uhum. ela também é patrocinada e também porque ela quer. Então, é um bem bolado. Legal. Legal. Eu acho que deve ter sido. É difícil, né, poder se desvincular nesse momento, assim, né? Porque todo mundo realmente, igual você falou, se pensa na Black Dragons, pensa em você na hora, né?
Sim. Tinha quebra de barreira essa, né? Você conseguir explicar para todas as marcas que na porta. Precisa de algumas explicações de algumas dezenas de minutos aí para todo mundo entender isso, Sim, e às sabe? vezes até negativo para a própria Cherry, porque, vamos lá, eu não sei o dia de amanhã, pode ser que a BD cresça demais, assim como pode ser que a BD não consiga crescer. Então, se um dia a BD cair, falir, não sei, tomara que não, a Cherry, consequentemente, vai perder muita visibilidade, afinal, ela é dona de uma organização, ela comanda alguns jogadores, então é sempre bom eu aumentar a BD, porque assim eu tô aumentando a mim mesma. Agora outra pergunta que eu acho que deve ser legal fazer também. Você cria bastante conteúdo. Fazer stream é um negócio cansativo pra caramba. Gravar vídeo é cansativo pra caramba. E ainda tem que tocar o time. Como que é isso tudo aí? Porque é muito cansativo. O pessoal acha que é fácil. Faz aí 3 horas de stream pra você ver o quão cansativo é. Não, eu Então, adiciono, então adicionando aí na discussão, eu efetivamente nunca tinha feito stream, já assisti a stream de vocês várias vezes. E, cara, começou o negócio do almoço de negócio cansa, né? segunda-feira, é 1 hora, e assim, eu quero. Parece que meu dia já acabou quando é 2 horas da tarde, depois de 1 hora fazendo stream. É um negócio que você tem que estar atento a muita coisa. É muito legal. Então, no início era bem complicado porque a gente não tinha como terceirizar algumas funções. Exemplo, social media. Naquela época a gente não tinha grana para pagar social media. Ou seja, além de eu ter que gravar vídeo, fazer live, eu tinha que fazer os posts da BD, ver se estava ok. Hoje em dia a gente consegue. E eu também tenho um parceiro que é o meu sócio, que o Denis, cara, sem ele, eu tenho certeza que 90% da BD não estaria andando bem, porque ele é o olheiro dos times, ele ajuda a fazer toda a infraestrutura. Ele faz mais a parte de organização, né? E eu faço mais parte midiática. E não é midiática eu abrir meu canal e fazer live. Não, é ajudar a mídia dos jogadores. Eu chegar neles e falar: olha, vocês querem ser um case de sucesso? Me tenham como exemplo, vamos fazer tal, tal, tal. Então, eu tenho muitas funções sim na Black Dragons, mas se eu não tivesse as ajudas que eu tenho hoje, eu não conseguiria fazer. E sim, é um perrengue fazer live, que eu tenho que fazer live pelo Facebook, fazer vídeo, todo dia vídeo no meu canal, cuidar da Black Dragon, ser uma boa namorada, porque eu não posso esquecer da minha vida pessoal, comer bem, que eu já como um monte de merda. Então, é complicado, mas se você não se dedica 100%, amanhã a vida vai cobrar. Você faz, tipo assim, quantas horas de stream mais ou menos você faz por mês, por exemplo? Você tem ideia? Olha, eu tenho que fazer 20 sessões de 40, de 20 sessões de 2 horas, ou seja, 40 horas de stream é o meu contrato. Então vamos lá. 40 horas de stream eu tenho que fazer mais um vídeo no meu canal por dia. E não é um vídeo só qualquer, tem que ser um bom conteúdo, afinal, senão as pessoas não vão querer mais te assistir. Sim. Então, um vídeo por dia de um bom conteúdo, ou seja, isso demanda muito tempo e demanda muita criatividade, porque às vezes você tem um bloqueio criativo, você fica lá, olha para a Demanda parede, você ok, estar o que que eu pensando o tempo todo nisso, né? o que que eu vou gravar? Tem um bloqueio criativo. Então, live stream você também tem que se dedicar. Você não pode simplesmente jogar e ficar lá que nem chato. Não, você tem que conversar com a galera. Você tem que, sabe, ter uma interação com a galera. E isso demanda muito do cérebro, demanda muito, porque você tem que fazer muita função ao mesmo tempo. Então, gravar, live que são 40 horas mensais, mais gravar, mais vida, não sei te dizer, eu não bato ponto, né? Eu não vou numa empresa, chego 9 horas da manhã, 8 horas da manhã e saio às 5, mas na minha cabeça eu sou 24/7. Esse mês eu tentei fazer. Eu tinha que fazer 40 horas de stream também. E eu fiz, tipo, 39, mais ou menos. Fiz praticamente as É, 40. E, cara, eu ficava morto. A maior cansa, né? stream que eu fiz, assim, foi, tipo, de 4 horas, por exemplo. Eu tava, tipo, exausto depois. Eu queria só dormir, eu queria fazer mais nada. Nossa, eu já fiz stream mais de 8 horas. Nossa. É complicado. É. Imagino eu que deve ser algo como você começar a correr, por exemplo, fazer um Cooper, no começo deve ser difícil. Mas talvez você vai ganhando um pouco mais de praticidade, né? Você vai criando experiência. E no caso, imagino que com você deve rolar igual rola comigo também, né? Como você também tem que tocar a empresa, às vezes você faz, sei lá, 3 horas de stream. Nessas 3 horas rolou um monte de coisa, sabe? Você termina a Não, stream, você tá muito, pô, cansado, e tempo ágil Tocando em, morreu. telefone, né? em live já tive treta com o jogador, gravando já tive complicação na GH. Cara, esse é o engraçado do mundo dos esportes, porque não existe uma regra no mundo dos esportes. Pode acontecer um problema 2 horas da manhã, assim como 4 horas da Exatamente. tarde. Não interessa. Aconteceu o problema, você tem que acordar e arrumar, porque é o que a profissão te pede. Sim.
Isso é O complicado Lucas mesmo. pode falar isso com certeza. Ele com certeza já foi acordado 3 horas da manhã porque teve algum problema na Game House, algum problema com algum jogador. Fora os campeonatos internacionais, ainda mais a BD quando estava na China. O fuso horário são 10, 12 horas a mais. Eu ficava maluca. 24 Nossa. horas trabalhando, né? É. Então vamos lá, outra coisa que eu acho legal, outra pauta que eu acho legal a gente falar nesse mundo, né? O mundo dos esportes tem muito preconceito com a galera dos esportes de outras marcas, etc. Então o esporte em si tá quebrando vários preconceitos agora, né? Tem várias marcas apoiando, etc. E você ainda tem o fato de você ser mulher também. Então, o que você poderia falar? Que você tem praticamente dois preconceitos aí que você tem que quebrar quando você chega para conversar com uma marca, por exemplo, né? Então, hoje em dia, eu não vejo tanto problema com as marcas. Porque hoje tem não é uma cultura, mas é uma opinião das marcas que é legal falar sobre minorias. Legal falar sobre homossexuais, legal falar sobre feminismo. Então, as marcas hoje são muito mais engajadas em causas sociais do que antigamente era. O que é positivo, porque, embora eles estejam fazendo uma propaganda, é uma propaganda para o bem, então está falando sobre um Sim, assunto. Então, com as marcas, eu nunca senti um problema, a não ser marcas que sejam muito masculinizadas, como, por exemplo, a Gillette. Embora a Gillette tenha sua linha feminina, o foco dela ainda é o homem, o foco dela ainda é aquela Gillette de barbear, sabe? Ainda não é tão feminino. Mas isso não é problema para mim, porque eu entendo que existem. Existem metas para a empresa, eu entendo que existem alvos para a empresa. O alvo da empresa da Gillette é o público masculino, então, ok. Agora, o público feminino da Íntimos, elas vão querer me patrocinar, elas vão querer conversar comigo. Ah, Cherry, me fala isso. Então, de marcas é ok. Mas para o cenário, para você ter um crescimento no cenário, olha, tem que. Não vou falar que tem que ralar, porque você não tem que ralar atrás. Você sempre tem que fazer em busca do seu sucesso. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer por si próprio, por você, né? Mas eu digo que existe. Vamos colocar uma corrida. Na corrida da mulher, tem mais obstáculo do que na corrida do homem. Mas não quer dizer que ela não consiga chegar lá. É só ela ter muito mais paciência e tempo para chegar lá. Porque existem obstáculos que a gente não consegue prever. Você entrar numa sala de reunião e um olhar diferenciado. O problema não é o olhar, o problema é como você vai se sentir com aquele olhar. Porque você vai se sentir mal. E eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito excêntrica. Eu já recebi várias coisas na minha vida, eu sempre tanquei aqui e respondi. Agora, existem outras mulheres que são mais tímidas, são pessoas que recebem uma crítica ou uma palavra que não devia naquele momento e guardam para si. Então, é um cenário muito propício, ainda mais por ser atrás de um computador, né? A internet terra de ninguém, a é, você ouvir palavras hostis. sim. Mas isso não quer dizer que você não consiga fazer um sucesso ou fazer uma carreira. É só você ter muita calma e dedicação, porque vai ter gente para te abalar, é só você ouvir e botar para outro lado e continuar. E denunciar, claro, se for um caso sério. Você... Cara, muito legal, Eric. Se você me permite, a gente está chegando aqui a 20 minutos do programa. A gente conversou bastante, está com a Cherry aqui. De novo, para mim é a maior empreendedora no cenário de esportes eletrônicos. Teve bastante comentários, bastante assuntos que a gente conversou aqui. Então, todo mundo que está assistindo, eu convido a todo mundo, no Twitter principalmente, que hoje é a maior ferramenta de comunicação do esportes, não tem jeito, que usem a hashtag mais negócios, comente o que vocês acharam por enquanto do programa. Essa parte do programa que passou é uma parte que a gente conversa um pouco mais aberto, entende um pouco mais da Nicole, da Cherry, né, da BD e do nosso convidado, e também comenta um pouco de nós e conversa bem abertamente. A gente vai entrar para a próxima etapa agora, que são pautas um pouco mais ligadas a talvez os negócios ou talvez assim polêmicas, né, de certa maneira. E o mais importante é que esse programa é um programa que acontece semanalmente. Sempre a gente vai soltar aos domingos às 18 horas esse programa, que é o Mais Negócios. Ele tem como convidado de novo a Cherry, eu, Lucas Almeida, o CEO do DNTZ, e o Eric, o Acessa Mais, o CEO do Mais Esportes. E, obviamente, assim, o Pablo, que é nosso produtor aí, que está
provavelmente nesse momento ouvindo a gente, cortando, fazendo tudo perfeito para todo mundo acompanhar. Então, convido todo mundo a seguir Mais Negócios GG, nas nossas redes sociais, para acompanhar os próximos convidados e também acompanhar esse programa. Entrando, então, nesse próximo assunto, o que eu coloco para você, Cherry, eu queria ver sua opinião. Eu, particularmente, sou um cara que sou contra, ou eu tenho muito receio, ou tenho muitas críticas com a entrada de clubes tradicionais, também clubes de esportes tradicionais como o futebol, no cenário de esportes. Por quê? Porque a gente começou bem. A gente talvez foi amador no começo, não tinha contrato e tal, mas hoje a maioria dos atletas tem contrato profissional, base de Lei Pelé, 140, nós todos somos empresas, CNPJs, como você falou, né? No seu caso, são dois, vocês são dois CNPJs, e aí isso transforma algo que não é, por exemplo, uma agremiação, onde tem um diretor a cada 3 anos, esse diretor não tem salário, tem algumas coisas que, para mim, não é interessante o futebol entrar. Obviamente, a paixão que existe no futebol é algo incrível, que é algo a se admirar. Então, eu queria entender a sua opinião. O que você acha? Você é a favor, por exemplo, do Flamengo, que está aí, Santos, etc.? Então, você falou sobre paixão, né? O foco desses times nunca vai ser esporte eletrônico. Pode ser daqui a alguns anos, sei lá, vai que muda o cenário, o futebol acabe e o esporte eletrônico fique, sei lá, muito grande. Mas o foco deles nunca vai ser esporte eletrônico. Embora, por exemplo, o BRTT seja o segundo maior atleta do Flamengo. Então, eu acho que deveria ser um foco grande. Mas, falando sobre paixão e torcida, o público do Flamengo, é óbvio que ele é um público mais antigo comparado ao público da INTZ, porque nosso alvo são galeras mais jovens, né? O público do Flamengo, ele precisa enjuvenescer, né? Precisa ficar mais jovem. Então, por isso que eles estão pegando o esporte eletrônico, porque eles estão abrangendo uma galera mais nova. Mas isso não quer dizer que essa galera mais nova quer assistir o Flamengo. Porque para eles o Flamengo é algo tradicional. Por enquanto que a NTZ e a Black Dragons é algo do esporte eletrônico. Então, eles se simpatizam muito mais com o esporte eletrônico, tendo times do esporte eletrônico, do que times tradicionais. Eu vejo, sim, um problema em questão de identidade do time. Porque o Flamengo, ele nunca vai ter uma identidade focada no esporte eletrônico. Então, ele nunca vai conseguir fidelizar o público jovem a amar o Flamengo. Porque o público jovem não vai aprender a amar o Flamengo de uma hora para outra. Ele já aprendeu pelo tradicional, mas agora com os times novos no esporte eletrônico, eles estão aprendendo a ter outros times. Então, eu acho que a priori, eu nunca senti um medo dos times de futebol, porque é isso que eu tô falando, os jovens, eles não veem os times de futebol como times de esporte eletrônico. Eles estão vendo os times de futebol como oportunidade de entrar no esporte eletrônico, mas uma oportunidade uma oportunidade, quem sabe, passageira. Por enquanto que a INTZ, a Black Dragons, eles cresceram nisso, eles são isso, eles vivem isso. E é uma paixão muito maior. Eu falo pela BD, os meus fãs, eles são realmente fãs do esporte eletrônico. Eles são pessoas que, que legal, o LOL ali na TV. Não, eles vivem aquilo, eles amam aquilo. E para você fidelizar essa galera, não é simplesmente você entrar e ganhar um título, é você ter paixão pelo que você está fazendo. E o futebol, os times de futebol nunca vão ter paixão pelo esporte eletrônico, porque não é o case deles. Eles têm paixão pelo futebol, mas pelo esporte eletrônico, a paixão vem da INTZ, a paixão vem da BD. Então, nesse ponto, eu vejo que não é tão perigoso a entrada dos times de futebol, porque uma hora ou outra eles vão acabar enxergando isso, e quem sabe fazer uma parceria, como teve a parceria do Corinthians com a Red Canids. Não tô falando que eles vão sair, eu tô falando que eles vão começar a enxergar a marca do esporte eletrônico muito mais como um alvo diferente do que simplesmente pelo tradicional que eles estão fazendo. Agora, pelos lados negativos, realmente, tem muitos escândalos. Violência, tem muitos escândalos. Tem né? muitos escândalos no futebol. Tem muitos escândalos de corrupção no futebol. Diretores que entraram porque um morreu. Tem muito escândalo. Então, nesse ponto, a gente está levando coisas negativas para o esporte eletrônico. Agora, cabe o esporte eletrônico aceitar ou não. E pelo que eu estou vendo, ninguém é dono da bola. Então, por isso que esses times existem. Agora, as publishers são donas dos jogos, então elas vão limitar a ação dos times. Então, se elas não quiserem tal time lá dentro, por motivos tais, elas vão mandar. Não é que nem no futebol, que quem tem a bola no pé ganha. Eu acho que tem aquela coisa assim, vamos supor, pode ter um fã da Black Dragons que ele é flamenguista. O
flamenguista desde criança e tudo mais, e aí o Flamengo lança uma line em outro esporte que você tá aí competindo também. E aí tem aquela coisa, vamos supor, no Rainbow Six, por exemplo, você conquistou a paixão desse cara no Rainbow Six, né? Então, é difícil o cara virar porque é o Flamengo que conquistou ele no futebol. Em Pô, outro eu lugar, o falo por cara. mim. Sim. Eu falo por mim, eu era tricolor apaixonada. Eu realmente, tricolor do Rio, Fluminense. Eu era muito tricolor. Eu tinha ingresso do Fluminense dentro da minha carteira. Eu fui no último jogo do Maracanã antes da reforma, que foi Fluminense e São Paulo. A gente perdeu de um gol do São Paulo, do pênalti. Então, no pênalti, não, numa falta. Então, eu era muito tricolor doente. Tudo bem, ok, eu sou dona de uma organização, então seria meio estranho eu torcer para o Fluminense no esporte eletrônico. Afinal, eu sou dona de uma organização. Mas se eu não fosse dona de organização e eu me visse somente como uma pessoa que está vendo o esporte eletrônico, eu teria muito mais paixão por um time que entrou no esporte eletrônico e criou o seu universo de esporte eletrônico do que o Flamengo ou o Fluminense que entraram depois. Porque ali você está fidelizando a sua torcida, você está falando que você entende, não, você realmente entende do esporte eletrônico. Você não criou numa diretoria, opa, vamos investir em esportes. Não, você é aquilo. Você não está querendo Exatamente. investir uma parte do que você é no esporte eletrônico, você vive aquilo. Então, pode ser que no futuro, como eu disse, o futebol caia e o esporte eletrônico seja valorizado, ou não caia, simplesmente ele seja valorizado tal como é o futebol. Mas acredito que até lá os times de esporte eletrônico vão estar muito fortes. E a gente fala dos times internacionais, porque a gente está vendo no cenário brasileiro. No cenário brasileiro, teve a entrada do Flamengo, do Santos, do Corinthians. Mas lá fora, teve a entrada do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain não bate de frente com a Team Liquid. Não bate de frente com a Cloud9. Não bate, porque eles são tão grandes, mas tão grandes, e criaram uma torcida tão grande que, cara, pode entrar o Paris Saint-Germain com o Neymar jogando FIFA, com o Neymar jogando CSGO. Não vai bater a Team Liquid. Não vai bater a Cloud9, porque eles são esporte eletrônico. Concordo. Vai ser Legal legal de isso, né? assistir, mas talvez a torcida vai ser menor pro Neymar, né? A Sim, comunidade, sim. a comunidade viu, né, esses times surgirem, né? Viu a Team Liquid surgir, viu a Black Dragon surgir, viu a NTZ surgir. Então é diferente, né? O cara que é realmente fã, ele aprecia isso, né? Pô, vi aquele E é uma time. comunidade, ao meu ver, muito mais engajada do que a comunidade de futebol. Porque futebol, ok, domingo vou para casa do meu avô assistir o Flamengo contra o Vasco, que é um clássico do Rio de Janeiro. Depois disso, você não vai ver tanto mais. A não ser aqueles torcedores engajados. Já o mundo do YouTube, o mundo da Twitch, o mundo do esporte eletrônico, eles vivem aquilo que eles veem todo dia. Eles querem saber todo dia o que o jogador faz. Pô, BRTT, todo mundo quer saber sobre a tatuagem do BRTT, sobre o namoro dele com a Caju, sobre tudo do BRTT. E você não vê tanto isso no futebol tradicional, a não ser cases de sucesso, como por exemplo o Neymar, como por exemplo o Thiago Silva, assim, são cases de sucesso. Mas no esporte eletrônico, você vive o digital, e hoje em dia é É, tudo digital. a Você galera nasceu do engajada, né? digital para ir pro digital. O pessoal fica vendo, né, o fã dele lá, o que ele tá tweetando, onde ele tá no Instagram e por aí vai, fica lá consumindo aquilo o dia inteiro, Eu né? falo por mim, os meus fãs são extraordinários. Eles sabem exatamente onde eu tô agora, porque eu coloquei no Twitter. Eles sabem que eu vou ter uma nova lineup para BD, porque eu fiz um spoiler no meu canal. E isso tudo você não consegue ter essa proximidade com o futebol. Porque no futebol você tem que ir numa diretoria, falar sobre uma nova pauta e colocar em mesa, assim, ter a aprovação do presidente. Não estou falando que isso no esporte eletrônico não tem, porque existem CEOs, mas você Aham. tem um vínculo muito maior com o seu público. É, uma pergunta que eu acho legal fazer para vocês dois. No futebol brasileiro, o Flamengo, por exemplo, não tem o dono do Flamengo, né? É uma. Nem sei o que é, né? Na lei, mas é tipo, sei Né? Nem lá. eu sei o que é. Eu não sei, mas é tipo uma É entidade. uma, é uma, é uma agremiação, né? Como você lembra, é uma agremiação que aí são sócios dessa Sim. agremiação, como se fosse Não, um mas não tem clube donos, de, né? de recreativo, e aí você tem a votação e ali elege Tá, uma pessoa de acordo com o estatuto, que são de 2, 3, 4 anos. E o sim, cara tem 4 anos para fazer acontecer ali. entendi. Mas sem Mas salário, sem nada. os times de fora, a maioria tem donos, né? O PSG acho que tem dono e etc. Os sócios ou um aglomerado de pessoas que investem, por aí vai. É, nos Estados Unidos, os times da NBA é uma franquia, então são empresários, etc. Vocês veem de uma maneira diferente? É diferente o Flamengo para, sei lá, o Cleveland Cavaliers lá que investe na 100 Thieves, sabe? Dos Estados Unidos.
Você consegue ver isso de uma maneira diferente? Eu particularmente entendo que esse é o problema do futebol. Ele só não deu certo por causa disso. Porque a partir do momento que não existe um dono... Mas como assim não deu certo o futebol, né? Já te interrompendo até. É meio bizarro não, falar Eu essa frase. concordo com ele. Não, ele não tá falando que não deu certo de visibilidade. Deu certo de visibilidade, dá até hoje. A questão é que os times brasileiros estão quebrados, os times brasileiros estão Ah, quebrando. sim. Porque, comparado ao esporte eletrônico, não existem tantas associações, não existe tanto vínculo, né, do Flamengo, por exemplo, com empresas. O Flamengo, um exemplo. Como é que o Flamengo ganha muito dinheiro? Pela transmissão dos direitos para a Globo. A Globo vai, investe uma quantia, eles gastam no primeiro ano tudo que eles têm para gastar nos 3 anos de contrato, e nos últimos 2 anos eles vão quebrando. Cara, isso fez com que o futebol nacional quebrasse, porque os principais jogadores estão indo lá para fora, e isso não fomentou os times nacionais. Então, comparado ao Paris Saint-Germain, eu tenho certeza que a infraestrutura do Paris Saint-Germain ao Flamengo foi bem diferente, porque a base jurídica deles não é uma associação, é uma empresa em que eles veem muito mais como uma empresa do que como uma associação de clubes, etc e tal. Então, eu acho que é isso que o Lucas está querendo dizer, que no sucesso teve sucesso midiático, É. mas de empreendedorismo não teve tanto. Exatamente isso. O mais importante é a gente, quando você fala em como negócio, olhando o futebol, ele é um negócio incrível, como marketing, marca, etc., os clubes, mas como negócio, não tem dono, sempre deve, e o maior problema é, você tem lá o cara que é o diretor, ele tem 3 anos sem salário. Então, é a oportunidade dele de repente, dar um salto na carreira, etc. Se ele não tem salário, o que ele faz? Ele faz coisa errada. Né? Ele faz corrupção, ele combina um contrato por fora, é o que a gente mais ouve no futebol, e esse eu acho que é a minha visão que não deu certo. Mas eu acho que o futebol tem uma salvação. Você vê muitos clubes de futebol virando clube empresa. Basicamente, existe um formato que foi construído, inclusive o André Sica, que é um dos advogados do CCMV, que atende a gente, ele participou desse processo e estava explicando que você transforma uma agremiação onde não tem dono de sócios, etc., no formato de clube, num clube, efetivamente, com CNPJ, com uma SA, e aí tem mais caras contratados, tem um dono, então eu acho que essa é a solução, e esse é o modelo que funciona lá fora. Então, na visão minha, eu sou contra o futebol, porque tem muita corrupção, é uma bagunça, não tem dono, você negocia com um cara que é o dono, entre aspas, que é o diretor naquele ano, depois mudou a chapa, veio a chapa contrária, cancela, acabou. Né? É assim, até o Flamengo. Da o Flamengo mesma maneira como pode acabar o investimento no esporte eletrônico. Hoje a diretoria do Flamengo está falando, ok, vamos investir no esporte eletrônico. Mas amanhã pode entrar um presidente e falar, cara, eu não quero mais dar verba para o esporte eletrônico, porque eu acho que a gente precisa dar verba mais no futebol. Só para vocês finalizarem. Um time como, sei lá, um time da NBA entrando, vocês acham positivo em relação, vocês acham que é bom? O que você acha? Olha, nenhum concorrente grande é bom entrar, né? Porque você vai acabar perdendo. Mas tem os ônus e os bônus, né? Tem bônus que acaba tornando o mercado um mercado mais sério, e os ônus que você pode perder, né? Então, eu não sei dizer, não sei responder a sua pergunta, se entrando no time da NBA seria bom. Eu realmente acho que não, porque ele não é focado no esporte eletrônico. Se quer entrar um time no esporte eletrônico, seja um time que seja focado no esporte eletrônico, que saiba o que está fazendo e que não seja só mais uma cartela, sabe? Que seja realmente, de fato, engajado no esporte eletrônico. Porque se for só mais uma diretoria aceitando, eu não vejo. Eu não vejo o esporte eletrônico. O esporte eletrônico é muito grande só para receber isso. Ele precisa receber 100% daquilo. Eu penso o contrário. Eu penso que quando você pensa em futebol, eu não gosto exatamente porque não tem um dono, não tem um capital ali de alguém que toma decisão, etc. Quando você pensa na NBA, é uma empresa, é um CNPJ, é a mesma coisa que um clube de esporte eletrônico, só com 3, 4 zeros a mais, que esses caras podem aportar, tem estrutura de sócios, diretores, de marca, etc., de uma maneira que ele consegue puxar o cenário para cima. E foi isso que eu falei, tem ônus e bônus. Eu, como NTZ, o que eu enxergo? Se vem um clube da NBA e entra no cenário, ele provavelmente vai vir com muita força, vai começar a galgariar ali fãs, etc. Só que ele também faz o mercado puxar a barra para cima, né? O esportes vem acontecendo isso. Você pega, por exemplo, a parte de transmissão e tal, antigamente era uma tela, tipo essa tela que nós estamos agora, e passava o jogo, e tinha um cara falando ali, não mostrava o rosto do caster,
E aí veio a Riot com a pegada do League of Legends, que assim, é um show à parte, né, desde o começo, e puxou a barra para cima. A partir desse momento, a Ubisoft com o Rainbow Six começa a entrar, torneios CSGO, então todo o mercado, quando vem uma empresa séria, comprometida, que tem toda essa parte de corrupção Fica e mais tal, sério. ele ajuda o mercado a subir. Então, na verdade, o Flamengo ele fica com uma pegada interessante no League of Legends, né, que é a única modalidade que ele está. Porque não é o Flamengo mesmo no sentido de, bom, pelo menos quem faz a gestão é uma empresa, né? E a Go For It. Nesse sentido, você vê que eles vêm com uma pegada legal. Acho que não estão puxando a barra para cima, acho que não é nada diferente, assim, para ser bem sincero, mas é algo que já traz uma competição melhor. Então, eu acredito num cenário onde qualquer investimento de entretenimento, que entende muito entretenimento e tem essa inteligência, ele consegue puxar a barra para cima. Acho que agora é importante a gente... Estamos aqui em 40 minutos do programa. Esse é o primeiro programa, então o programa que era para ter 45 minutos, a gente está ali na metade das perguntas. Então, eu vou... essa parte são perguntas mais do futuro, assim, o que você entende, Cherry? Eu vou fazer 2 perguntas só. A primeira é o que você falaria para Nicole, né, a sua pessoa, Nicole, para Nicole mesmo, no seu início, o que você falaria para ela, do passado, né? Então, você falaria para ela, e depois o que você falaria para Cherry, que é empreendedora e tal, do passado. Nossa, é porque a Cherry e a Nicole se misturam, né? Mas o que eu falaria para Nicole saiba administrar mais seu tempo com coisas além do trabalho. Falaria isso. E o que eu falaria para Cherry? Não quer dizer que algo deu errado, que é para você desistir, para você ter muita mais calma no que você fala, porque muitas das suas falas são maiores do que você pensa, e que você tá no caminho certo e para você não ficar com 1001 problemas na sua cabeça achando que você tá fazendo alguma coisa errada ou certa e ficar sem noite sem dormir com isso. Então eu acho que essas seriam as coisas que eu falaria para Nicole e para Cherry. Eu não falaria nada do vai, bomba, porque o esporte está crescendo. Porque isso nem a gente tem a resposta ainda, né, Lucas? Pode ser que cresça muito, assim como, e eu acredito que seja, tipo, 99% de chance de ser, mas existe sempre aquele 1% da era digital. Então, o que eu falaria para mim no passado seria muito mais algo pessoal do que algo profissional. Porque eu sei que eu tenho como fazer as coisas. E um compromisso pessoal seu com o mercado? Sem dúvida alguma, é transformar o mercado. O esporte eletrônico, a área dos jogos, é o mundo que menos tem problemas de preconceitos do que qualquer outro esporte tradicional. No sentido de um negro, um branco, um deficiente físico, uma mulher, um gay, um homem, todo mundo pode jogar no mesmo espaço. A gente tem o Firmezinha, que é um deficiente físico, a gente tem transgênero jogando. Joga muito, a gente tem mil e uma características e pessoas e gêneros unidos por um só motivo. E isso em nenhum outro esporte é possível. Nenhum outro. A não ser o esporte eletrônico, a não ser o mundo dos jogos. Então, meu objetivo, além como a minha pauta de feminino, né? Além da minha pauta feminista, o meu objetivo é mostrar que o esporte eletrônico, o mundo dos jogos é um lugar para todos e não segregacionar, né? Não segregar o esporte. Sabe? O meu objetivo pessoal é mostrar que os jogos eles são algo que o futuro precisa. Eles precisam. O games é um lugar onde todo mundo pode entrar e ninguém pode julgar, porque é um espaço para todo mundo. Então esse é o meu objetivo, de transformar o games ainda mais um esporte para todo mundo e mostrar que, olha, vamos ter respeito por aqui, vamos ver que isso aqui é a nossa futura geração. Os pequenos estão crescendo jogando isso, então isso serve de exemplo para a gente mostrar que nós temos que fazer o bem e não o mal. Legal. Muito bem, essa é a Cherry, na minha opinião, a maior empreendedora dos esportes. E, Cherry, foi um prazer participar contigo. Você basicamente foi muito, muito feliz da nossa parte de você ter aceitado o convite. Esse é o primeiro episódio, a gente todos os domingos às 18 horas a gente vai soltar um episódio. Para quem está assistindo a primeira vez, ou seja, todo mundo, porque é o primeiro episódio, basicamente a pauta
do Mais Negócios trazer um convidado do cenário de esportes eletrônicos para a gente falar de negócios nos esportes eletrônicos. As redes sociais são todas Mais Negócios GG, então no Twitter, Instagram, etc. Seguir também que eu não seguia. Muito bem. E a Cherry, nossa convidada, as redes sociais dela são Cherry Guns, Cherry com 2 R's, né? E Guns Sim. com 2 M's. Então, foi um prazer ter você aqui e deixar você abertamente. Já teve uma mensagem incrível que acabou de passar, e depois passar outra mensagem. Fique à vontade, se você precisar passar uma mensagem para todo mundo que está A escutando. minha mensagem não vai ser nem para o público, vai ser mais para o programa, porque há 2 anos eu não vi um programa desse sendo feito. 2 anos depois a gente está fazendo. Então, é mais um parabéns para vocês, porque falar sobre profissionalismo, causa querer investir mais, causa querer fazer mais. Então, é muito mais um elogio para vocês do que um recado para o povo. E o recado para o povo seria: tentem enxergar o cenário de esporte eletrônico como algo que a gente está querendo levar a sério, porque existem vidas e dedicações que vocês nem imaginam que existem. Então, vamos apoiar o próximo, vamos apoiar um jogador profissional, vamos tentar mostrar aos pouquinhos para as famílias mais tradicionais, para as gerações um pouquinho mais antigas, que isso está crescendo, que é algo que é o futuro e é algo legal de assistir. Chama seus pais também para assistir, eu tenho certeza que eles vão jogar e gostar, né? Então, acho que é isso. Show. Então é isso. Obrigado. Então, né? Claro, do meu lado, boa noite aos ouvintes do Negócio Esportes Eletrônicos. Foi um prazer participar. Eric? Então, pessoal, esse aqui vai ficando nosso primeiro episódio. Como é o primeiro episódio, é muito importante que vocês deem feedback, né? Vocês falem o que vocês acharam, podem dar bastante sugestões e podem fazer alguns comentários também. Você pode acessar negócios.maisesportes.com.br. Lá vai ter um post com esse episódio aqui. Você pode fazer um comentário, o que você achou desse episódio e tudo mais. No próximo episódio, a ideia é que a gente leia, né, alguns comentários. Então, é muito importante que você deixe seu comentário aí com seu feedback e tudo mais, beleza? Eu sou o Eric, então vamos finalizando esse episódio por aqui. Muito obrigado aí a todo mundo que acompanha a gente e valeu! Obrigada. Beijos. Tchau!